Olá, começando o Rita Fedon Entrevistas. Hoje nós vamos falar sobre cardiologia e câncer, uma novidade que vocês vão saber. E para falar sobre isso, eu trouxe para o programa um convidado muito especial, o Dr. Laírio Santos Prado Filho, que é um especialista no coração da gente. E ele vai dar todas as dicas e dar aquela informação necessária para nós estarmos a par dessa novidade. Dr. Laírio, uma satisfação estar no nosso programa e muito obrigado pela parceria de vir, tirar o seu tempo lá do CEPOM, que o senhor estava hoje no CEPOM, que é o seu dia ali do CEPOM, também trabalha lá na ONCO e vai falar também para nós sobre isso. Doutor, qual a importância, o benefício da cardiologia junto ao câncer? Em primeiro lugar, Rita, muito obrigado pelo convite. Sobre esse assunto, eu tenho uma satisfação muito grande por ter participado no início dessa ideia, mesmo antes da Sociedade Brasileira de Cardiologia criar diretrizes, dentro de um departamento novo, no qual eu faço parte, a convite até de colegas de São Paulo, do objetivo de o que poderia a cardiologia acrescentar na oncologia. Alguns anos atrás, há 8 anos mais ou menos, eu fui convidado pela direção naquela época da oncologia, já que era lotado pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina, no Instituto de Cardiologia no Hospital Regional. E o Dr. Marcos Roque era o nosso diretor na época, porque ele passou uma época no Hospital de Caridade, no qual eu sou fundador da unidade coronariana, com nós que criamos a cirurgia cardíaca do Hospital de Caridade aqui de Florianópolis, e ele passou por lá porque teve problemas coronarianos e fez um convite. Eu achei a ideia excelente e me transferi para o Hospital do CEPOM. O que a gente tem notado nesses anos, que muitas vezes as complicações nesse tipo de paciente oncohematológico, que acrescenta as duas áreas, era em relação às insuficiência cardíaca, às arritmias, em consequência do próprio tratamento dos quimioterápicos. Mas não é só a questão da quimioterapia que traz, vamos dizer, uma lesão na célula miocárdica. Existem alguns tipos de medicamentos que atuam realmente de forma agressiva à célula miocárdica. Mas também existem outras coisas que possam acrescentar nesse abatimento que o músculo cardíaco sofre. E um dos elementos que nos ajuda muito foi a participação da ecocardiografia. Por que isso? Que o coração, alguns anos atrás, nós não tínhamos esse arsenal de diagnóstico, nós tínhamos somente um eletrocardiograma, a relação médico-paciente, uma coisa muito importante, que hoje em dia, infelizmente, pelas condições que são impostas, principalmente pelo serviço público, essa relação vem, infelizmente, perdendo o que era mais importante, que é deixar o nosso paciente mais tranquilo e realmente o médico demonstrando para ele os problemas que ele tem de forma respeitosa. O tempo hoje passou a ser curto, infelizmente. E naquela época só tinha o raio-x e a hemodinâmica. Eu me lembro do Dr. Gottschall, dentro do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, no qual eu fiz a minha formação e tenho muita honra disso. Para mim, foi uma das primeiras pessoas do Brasil a falar sobre disfunção diastólica. Que hoje a ecocardiografia consegue avaliar muito bem qual o paciente que já tem algum grau de comprometimento muscular. E a primeira disfunção que é alterada nas funções cardíacas, a função diastólica é a função de relaxar, receber o sangue que o ventrículo tem, que é mandado pelos átrios. E a função sistólica é de bombear, mandar o sangue para a circulação sistêmica. Então, o ecocardiograma
vem com essa vantagem de avaliar esse paciente. Então, muitas vezes, mesmo no pré-tratamento, hoje é quase que uma condição, uma pré-condição para início do tratamento quimioterápico, é ter avaliação dessa função. Por quê? No sentido de ver o que essa droga pode trazer de dano muscular, ao mesmo tempo a hidratação que é feita nesses pacientes. Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, quase que diariamente, para evitar que esses pacientes tenham mais complicações já proporcionadas pela sua doença básica. Eu acho que é isso que vem acrescentar no desenvolvimento e diminuir o risco desses pacientes no tratamento quimioterápico. E outra grande vantagem hoje em dia são os riscos cirúrgicos, né, dos tratamentos cirúrgicos dos pacientes oncológicos. Não só de pegar alguma condição patológica pré-existente nesse paciente, uma doença coronariana, uma disfunção muscular já existente, uma disfunção renal importante, nós conseguimos avaliar esse risco para que o cirurgião e o anestesista estejam tranquilos no início do tratamento cirúrgico e no pós-cirúrgico, trans e pós. Doutor, uma dúvida. Uma pessoa que não tem problema cardíaco desenvolve um câncer. Futuramente ela poderá ter, em função da quimio, rádio, em função dessa investigação, em função dos remédios, toda essa mudança no corpo, ela é obrigada não, mas automaticamente o coração dela vai ter problema? Olha, a gente tem notado isso, as pesquisas demonstram, né, os estudos que é feito quase que anualmente sobre isso, que é interessante, alguns pacientes que não têm nada existente no pré-tratamento, alguns sofrem as consequências da quimioterapia. É mais em relação à quimio do que à rádio. A rádio tem complicações? Tem. Mas nós temos notado que, dependendo do tipo de quimioterapia, ele já tem um trabalho avaliado que eles causam dano. E é interessante o seguinte, que alguns pacientes, com a retirada do tratamento, alguns conseguem recuperar suas funções pré-existentes ao tratamento. Então, assim, é questão de paciente para paciente, indivíduo para indivíduo. Tá? Eu acho que aqueles pacientes que já têm doença pré-tratamento, como doença sistêmica, diabetes, hipertensão, doença coronariana, eles vão ter mais resposta negativa ao tratamento desse tipo, porque ele já vem com uma condição, né, infelizmente, causada por outras doenças que eu citei. Então, existe a relação, mas existe também em pacientes sadios que, infelizmente, desenvolvem esse tipo de doença. Agora, nesses pacientes que eu tinha dito que já tinha doença pré-existente, parece, ainda não há dados assim, é uma coisa recente, a oncologia, cardio-oncologia foi criada há pouco tempo, mas parece que esses pacientes respondem muito mal depois ao tratamento para insuficiência cardíaca ou para outro tipo de patologia. Talvez pelo fato de ter já lesão pré-existente. Mas que melhorou muito, não só a resposta rápida ao tratamento das complicações, principalmente na minha área cardiológica, com a participação da cardiologia no dia a dia da oncologia. E também, uma coisa muito importante, isso dito até pelos colegas cirurgiões, nós tivemos um baixo índice, desde que criamos o serviço, das complicações transoperatórias. Isso é uma coisa bacana, é melhor para o paciente, é melhor para o anestesista, é melhor para o cirurgião. Eu acho que o caminho vai ser esse, é descobrir o máximo possível a prevenção para evitar que o paciente tenha já está complicado pela própria patologia oncológica, mas que a gente poder proporcionar uma resposta tranquila ao tratamento é um benefício fantástico. E essa prevenção, onde é que o paciente procura? O médico ele já indica, o paciente tem que ir atrás, a família tem que investigar. Como é que se procede isso? Porque no momento a pessoa está com câncer, a gente leva aquele choque, a gente se perde um pouco na questão. A questão do câncer em si, a gente sabe que tem um fator hereditário que é muito importante, mas pelos dados de pesquisa, o dia a dia, olhando
conversando com o paciente, nós notamos uma coisa muito interessante, que é a participação alimentar. Nós brasileiros, né, infelizmente o Brasil com os Estados Unidos, tivemos problemas culturais, que hoje até estamos pagando por isso, né, sociais, e isso, sem dúvida nenhuma, nós criamos um hábito alimentar muito errado, né, principalmente com a participação do desenvolvimento da agricultura através da colocação de agrotóxicos na produção agrícola, né? Como também a gente notou que uma das coisas que é muito difícil formar uma cultura na mente do brasileiro, que é a participação na atividade física, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, o Dr. De Rose, em Porto Alegre, que hoje participa do Comitê Olímpico, uma das pessoas que começou a desenvolver a medicina esportiva, né? E foi muito difícil ele tentar incutir isso na mente dos cardiologistas. E hoje nós estamos notando que, inclusive, não é só na cardiologia que é benefício, mas também na oncologia. Impressionante, dados ainda não confirmados, sendo levantados, que a medicina esportiva, a atividade física, beneficia o paciente oncológico. Então nós temos duas associações, dieta, atividade física. Enquanto vocês não colocarem isso na cabeça, vocês vão ter complicações causadas pela nossa formação, infelizmente, nos nossos antepassados. Aí a dica do Dr. Laíde de Santos Prato Filho, que está na Clínica Saúde e Vida, na rua Lédio Martins, em Cobraçal, São José. Telefone 48 3034 2552 ou 91 16 8001 para falar diretamente com o Dr. Laíde, que ele vai dar todas as dicas. Dr. Laíde, muito obrigado pela sua participação. Vamos convidá-lo novamente para dar mais dicas e estamos aí, né? Onde é que a gente pode encontrar no Saúde e Vida, no CEPOM, a gente pode me procurar? Olha, querida, em primeiro lugar, a minha satisfação estar aqui. A TV Floripa existe há 19 anos, em Florianópolis. Nós temos que divulgar isso, que é mais importante hoje o tratamento não farmacológico do que o farmacológico. Claro que ele é importante, mas ele não é mais o principal. E agradeço a você, eu tenho um prazer muito grande em conversar contigo e que o programa tenha muito sucesso. Muito obrigada. Então, até a próxima, logo estarei com vocês. Um beijão.